Olá, gente! E aí? Como é que vão vocês? A gente se encontra mais uma vez para mais uma aula de história. Eu me chamo Danilo Fé, eu sou o professor de história de vocês, né? E estou muito feliz em a gente se reunir mais uma vez. Eu estou vestindo uma camisa preta, eu estou sentado em um ambiente que tem uma série de logotipos em tons brancos e azul da Prefeitura de Feira, da Secretaria de Educação. E tem escrito Caminhos da Educação, Prefeitura de Feira, Governo da Gente. Eu sou homem, eu sou negro, eu tenho cabelo raspado a máquina zero, bem baixinho mesmo. Eu uso aparelho no dente, tenho um pouquinho de barba, um pouquinho de bigode. E é isso, pessoal. É muito bom estar com vocês de novo. Eu vou abrir o slide porque a gente vai continuar conversando sobre a descolonização das nações africanas. Lembra que eu falei aula passada que, após a Segunda Guerra Mundial, várias nações africanas começaram a se emancipar e a se separar da colonização dos seus colonos europeus e buscar o seu próprio caminho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais aprofundando sobre esse assunto. E eu me lembro bem que eu passei para os senhores e para as senhoras uma atividade, né? Que a gente vai tratar de comentar um pouquinho agora. Bem, qual a primeira questão? Quantas nações existem no continente africano? É, é fundamental lembrar disso. E pedir que citassem três. Gente, a África é um continente que tem várias nações. Não confundam, não cometam o erro primário aqui de dizer que a África é um país, ou que, não, porque nasceu onde nasceu na África. Não. No continente africano existem 54 países, podendo chegar a 56, porque dois estão em questão ainda de independência contestada e não está definido ainda. Mas são 54 países que já funcionam, que já existem como nação. Então, bora lembrar sempre disso. A África são 54 países, país pra caramba. Pedi para citar três, podia ser Argélia, que é o maior de todos eles. A gente podia falar de Camarões, Costa do Marfim, Gana, que são países que a gente ouve muito falar, né, na Copa do Mundo, sempre tem seleções fortes. A gente pode falar da África do Sul, que vai ser tema de aulas lá na frente, por questões tristes e também por reviravoltas que acabaram sendo conquistas importantes. A gente podia falar do Egito, lá das pirâmides, que todo mundo fala. A gente podia citar o Marrocos, uma série de países, são 54, que se estendem ao longo de 30 milhões de quilômetros quadrados e tem uma população, toda a África, de 1,225 bilhões de pessoas. Gente pra caramba, né? Então é isso. O que foi o imperialismo? É a segunda questão. E aí a resposta o processo de dominação que as nações europeias executaram ao longo do século XIX, de conquistando países da Europa, da África, da Ásia, as nações europeias conquistando países e dividindo o território das nações da África e da Ásia. Há quem fale também no imperialismo dos Estados Unidos aqui na América. Também é pertinente lembrar disso. Bem, como o fim da Segunda Guerra Mundial influenciou o movimento de descolonização? Aí é importante, pessoal, a gente lembrar da Segunda Guerra Mundial. Gente do mundo todo, né, colocou sua vida em risco para lutar contra Hitler, aquele sentimento de opressão que ele passava, né, da dominação de um povo, de uma raça, como ele acreditava, por sobre outra. Aí agora a gente para e pensa, imagina as pessoas do continente africano que saíram para lutar contra a opressão de Hitler, de repente, quando voltam para sua casa, se veem oprimidas
pelas nações europeias. Pelo amor de Deus, isso é positivo? E elas iam aceitar essa dominação tranquilamente? Evidente que não. E a gente pode dizer que a Segunda Guerra acendeu a chama da liberdade nesses africanos e motivou eles a lutar pela independência. Não que essa chama da liberdade não existisse, existia desde antes, mas o fim da Segunda Guerra Mundial é algo que acelerou esse processo. Bem, por que muitas nações africanas optaram pelo socialismo? Aí uma questão talvez seja a mais complexa de todas. Eles diziam que o socialismo era mais simples de ser implementado do que o capitalismo. E, de fato, o socialismo, por ter um papel grande do Estado, talvez fosse realmente mais simples. O governo controlar tudo, o governo decidir como ia ser a modernização do país, tudo na mão, sem depender daquela complexidade do capitalismo, onde várias pessoas privadas estão lá competindo. Talvez o socialismo fosse o caminho mais prático. E também porque o capitalismo garantia a manutenção do poder no grupo que conquistou a independência. E um terceiro elemento também, porque a União Soviética investiu pesado apoiando muitos países no processo de independência, fornecendo armas, fornecendo treinamento militar para as pessoas que lutavam pela libertação de seus países. Tudo isso pesou para que o socialismo acabasse se apresentando como alternativa, certo? Mas eu tenho algumas sugestões para vocês, de materiais para vocês se aprofundarem. Tem esse filme aqui, da África sobre o Sena, que narra a vida de alguns estudantes africanos que vão à Europa estudar. E eu acho bacana porque ele meio que mostra o quanto, mesmo após a independência, as nações europeias ainda exerceram algum tipo de influência cultural sobre as nações africanas. Eu vou mostrar para vocês só a aberturazinha dele, que eu acho que é muito interessante. E aí, pessoal, o filme segue narrando a trajetória dessas pessoas estudando na França. Vale muito a pena. Quem quiser, quem não se importar de filme muito movimentado, vale a pena assistir. E é curtinho, 20 minutos. É fácil de achar, tem no YouTube. Basta escrever África sobre o Sena. Esse filme aqui também eu recomendo que assistam. Narra um pouquinho esse processo de constituição das nações africanas, mostrando inclusive os problemas, as dificuldades. Esse filme chama O Último Rei da Escócia e narra um pouco da trajetória de um líder africano chamado Idi Amin e mostra o quanto que ele acabou se tornando de um líder que parecia ter boa intenção até se tornar um ditador sanguinário. Vale muito a pena assistir. Outro filme que eu acho que todo mundo assistiu, aí mais ficcional, né? Assim, que mostra uma nação fictícia africana, como seria uma nação africana no universo onde existem super-heróis e altamente tecnológico, é Pantera Negra, né? Que eu acho que é um filme que todo mundo assistiu,
mas eu recomendo que assistam um pouquinho com esse olhar de... Considerando as coisas que eu estou falando aqui, o processo de emancipação, pense em Wakanda como uma nação africana que está se consolidando também, cercada por outras nações. Vale muito ter esse olhar. E uma outra dica que eu tenho tem o trailer do Pantera Negra, né, que eu trouxe. Posso mostrar um trechinho para vocês. Tell me something. What do you know about Wakanda? It's a third world country. Textiles, shepherds, cool outfits, all a front. Explorers have searched for it. Called it El Dorado. They looked for it in South America. But it was in Africa the whole time. I'm the only one who's seen it and made it out alive. I can see you. The world is changing. Soon, there will only be the conquered and the conquerors. Step into the spotlight. You are a good man Step into the spotlight. with a good heart. And it's hard for a good man to be a king. Então, gente, eu acho que todo mundo assistiu. Quem não assistiu, vale muito a pena assistir Pantera Negra. Até porque vai sair o 2 logo logo e é bom estar antenado. E por fim, essa história em quadrinhos que eu tenho em casa. É muito bacana, é uma série de 3 livros, né? Pantera Negra, Wakanda, Uma Nação Sob Nossos Pés. Também é muito bacana e meio que complementa o que está lá no filme. Vale muito a pena. Essas são as dicas que eu tenho para vocês. Essas são as dicas que eu tenho para vocês. Espero que tenham gostado da aula. Estou ansioso para encontrá-los. E é isso, gente. Deixo o meu abraço e até a próxima. Tchau!